Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFSB na TV, seu programa sobre arte, ciência e comunidades no sul e extremo sul da Bahia, produzido por estudantes e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana, vocês conhecem um pouco mais sobre a história, cultura e atualidades de nossa região. UFSB na TV. Nesta semana, em 5 de junho, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data para pensar sobre a importância da preservação dos recursos naturais essenciais para a nossa sobrevivência e de todas as espécies que habitam o planeta. O sul da Bahia é uma região ambientalmente riquíssima, com biomas terrestres e marinhos de grande biodiversidade. O que podemos fazer pela sua conservação e recuperação em tempos de crise climática? Para refletir sobre o tema, vamos apresentar 2 matérias produzidas por estudantes do curso de jornalismo da UFSB e vamos conversar com Ilana Lewison, membro da diretoria da Associação Socioambiental Verdejar em Arraial da Ajuda e integrante da Rede de Mata Atlântica do Nordeste. Ilana é bióloga e mestre em conservação ambiental. UFSB na TV. Seja bem-vinda, Ilana. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nessa semana tão importante para a gente pensar a conservação do meio ambiente, né, e pensar também a nossa região, o que é necessário fazer aqui em nossa região. Gratidão pelo convite. Ilana, vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua formação. Você tem uma formação acadêmica e tem uma trajetória também de atuação, né, pela preservação, conservação dos biomas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa trajetória. Sou bióloga, né, já com viés na área ambiental desde a universidade. Me formei na Unicamp. Tenho mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é o IP, e atuo com educação ambiental, educação regenerativa já há mais de 20 anos. Agora represento a Associação Socioambiental Verdejar da Ajuda, né, que está em Arraial, com atuação local aqui no campo de conservação da biodiversidade e educação. E sobre aqui a nossa região, Ilana, vamos falar um pouco sobre o sul e extremo sul da Bahia, né? A gente tem aqui um local de preservação ainda, de resistência da Mata Atlântica e uma floresta que tem características únicas, né? Comparado com a Mata Atlântica em outros lugares do Brasil, que tem uma similaridade com a floresta amazônica, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas características? Sim. A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, ela é uma floresta de clima quente e úmido e, por conta disso, expressa uma vegetação de mata alta, densa, né? A Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical e a floresta amazônica é equatorial. Então, elas têm algumas diferenças, mas a expressão numa mata em diferentes estratos, uma mata alta, uma mata intermediária e vegetação herbária arbustiva com muitos cipós, essa coisa fechada, é o que traz similaridades para as duas. Aqui na nossa região, que é chamada de Leia Baiana, né, esse miolo da Mata Atlântica que tem uma expressão desde lá de cima de Pernambuco até o sul do país, mas essa região especificamente entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, que é a chamada Ileia Baiana, é uma região de floresta de tabuleiro e que tem uma mata similar com a floresta amazônica, incluindo espécies que ocorrem aqui e ocorrem na Amazônia também e que denotam que antigamente, há milhões de anos atrás e também milhares de anos atrás já houve corredores naturais de passagem entre essas duas grandes florestas. As florestas, elas estavam conectadas, Sim. É isso? Milhões de anos atrás, num primeiro momento, por um corredor
bem mais lá no sul, né, na região sul do país. Isso são estudos de paleontologia que mostram para a gente. E mais recentemente, num segundo momento geológico, há poucos milhares de anos, um outro corredor aconteceu mais por cima. Então, possibilitando esse trânsito de espécies, tanto vegetais quanto animais, que mostram que elas já foram conectadas. E florestas de tabuleiro, o que são? Você falou que a Mata Atlântica daqui tem essa característica, né? O que é uma floresta de tabuleiro? Sim, essa região específica que é de uma certa planície, entre a área costeira e a Caatinga e o Cerrado, que a Caatinga e o Cerrado são os biomas que separam o bioma da Mata Atlântica e o bioma da Amazônia, da floresta amazônica. E essa expressão de floresta que está nessa baixada e que se caracteriza por uma altíssima biodiversidade das taxas maiores do planeta, inclusive a segunda maior taxa de flora, de biodiversidade de flora do planeta ocorre aqui. Então, o clima extremamente úmido, de solo arenoso, tem algumas qualidades bem específicas que marcam essa região como muito importante para a conservação e preservação ambiental. Uhum. E como está a Mata Atlântica hoje? Qual é a saúde da nossa Mata Atlântica aqui na nossa região? As notícias não são boas. A gente tem, a Mata Atlântica é o bioma mais degradado do Brasil. Ela foi a porta de entrada para os colonizadores que chegaram aqui, onde a gente está em Porto Seguro. Então essa área foi a região de entrada dos colonizadores que chegaram desmatando e chegaram com uma visão exploratória, abrindo o campo já com o gado. A pecuária desde o início foi um fator crucial para o desmatamento da Mata Atlântica e hoje é também de outros biomas, o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia sofrendo Pantanal, sofrendo fortíssima pressão dessa prática econômica. Então, aqui não é diferente, né? A pecuária, ela ocorre, hoje a gente tem áreas agropastoris que ocupam 50% da região, dessa micro-região de Porto Seguro. E para além disso, o desmatamento que ocorre não somente por conta da pressão da expansão do gado, mas também por conta da expansão da silvicultura, como o plantio de eucalipto, que é muito significativo aqui na região, e do avanço urbano. Então, a gente tem, embora ainda áreas extremamente preservadas, especialmente ali entre Cabralha e o Rio Jequitinhonha, e áreas aqui mais em Arraial da Ajuda, Trancoso, de floresta em avançado estágio de regeneração, de um modo geral, o que a gente tem são florestas se recuperando e áreas bastante degradadas, com esse crescimento urbano desordenado, fazendo muita pressão pela floresta remanescente. E como estão as políticas públicas, Ilana? Você faz parte da Rede Mata Atlântica do Nordeste, né? Uhum. Que é uma rede que trabalha pela preservação, pela conservação e também pelo agenciamento de políticas que favoreçam a conservação da Mata Atlântica. Como a gente está de política pública, o que os órgãos governamentais têm feito e o que precisa ser feito pela floresta? Uhum. A gente está numa região onde o plano diretor determina o uso, né, das áreas e a taxa de construção, né, a taxa de derrubada, a taxa de construção, e existe um pouco cumprimento desse plano diretor. Então, a gente vê uma necessidade de implementação mais efetiva de políticas públicas no sentido especificamente de controle dessa ocupação urbana e do uso do território, sobretudo no processo de liberação de licenças e de fiscalização, né, das obras que são autorizadas a serem feitas, porque o plano diretor tem sido descumprido. A gente vê por toda parte que as licenças estão sendo concedidas ferindo o plano diretor. Então, hoje a gente tem em diversos municípios do sul da Bahia, não só do sul da Bahia, uma revisão do plano diretor. Isso está acontecendo inclusive aqui. Em breve vai ter uma
uma abertura, o Conselho de Cidades, o envolvimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente para a discussão e a reelaboração do plano diretor. Então, é um momento de redesenhar políticas públicas. O plano diretor, ele determina especificamente em cada área qual a taxa possível de desmatamento, né, de remoção dos indivíduos arbóreos e de ocupação de construção. E o que a gente tem visto, independentemente de ser uma área mais urbana ou uma área mais rural, é que essas taxas não têm sido cumpridas. Desde os processos de licenciamento que estão sendo entregues pela Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, até a construção que não existe fiscalização. Então, em alguns momentos, a permissão diz que a pessoa pode construir, desmatar e construir X, mas o que ela faz é mais do que X. Como não existe fiscalização, nem dos órgãos, nem das pessoas, da população de um modo geral, de uma maneira contundente, isso vai acontecendo sem qualquer cuidado. Então, existe uma necessidade de que as pessoas se coloquem cobrando o cumprimento das leis, das taxas que o plano diretor coloca, que a lei da Mata Atlântica coloca, que a lei de crimes ambientais coloca, e que a fiscalização seja feita também, porque não adianta a lei estar ali colocada e se as pessoas não cobram, se os órgãos públicos não fazem a parte deles e as coisas não acontecem como elas precisariam acontecer. E aí, voltando um pouco para o nosso território, Ilana, além da Mata Atlântica, a gente tem alguns ecossistemas marinhos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses ecossistemas de nossa região? Sim. A Mata Atlântica é o grande bioma, né? Assim como outros 5 que a gente tem no Brasil. E dentro desse bioma que é a Mata Atlântica, existem vários ecossistemas, que são como uma menor escala, né, do que é um bioma e de menor complexidade. Então, são áreas onde seres vivos se relacionam com o meio físico, água, solo, ar, ventos, etc. Então, aqui na nossa região, a gente tem a expressão de manguezais, né, ecossistemas como manguezais, como a mata de restinga, que é ali, ela vai meio que paralela à zona costeira, né, então tem a vegetação herbácea mais das praias, e a mata mesmo que sobe de restinga, paralela à região litorânea. A gente tem as áreas de floresta mesmo, mais alta, floresta primária, floresta secundária, né, mata em diferentes estágios de regeneração. A gente tem brejos, zona de brejos que se mantém sempre alagadas, principalmente em Caraíva, perto do Rio Buranhém e outras. A gente tem, enfim, a gente tem diversos ecossistemas com diferentes graus de conservação e preservação. E também os ecossistemas de produção, né, como os processos de silvicultura, plantio de eucalipto, por exemplo. A gente tem os ecossistemas agrícolas de plantio de cacau, de café, de mamão. Que já tem uma interferência humana. Já tem uma interferência humana. E para terminar, você já escreveu alguns livros, e um desses livros é sobre uma pajé aqui da região, que é a pajé Jaçanã, que é o Cantos e Causos, né, de uma pajé. Mostra aí pra gente. Causos e a Vida de uma Pajé Pataxó. Isso. Fala um pouco pra gente como esse conhecimento originário, né, dos povos indígenas da nossa região pode contribuir para a preservação dos nossos ecossistemas. Sim. Os povos originários, eles são detentores da sabedoria da relação mais respeitosa com a terra e de uma visão muito clara de que a existência, não só sobrevivência, mas a existência em todos os âmbitos deles enquanto seres humanos, depende integralmente do cuidado da água, do solo de onde brota o alimento, da mata, que dá para esses povos não só as coisas materiais, mas também o subsídio espiritual mesmo, de integridade, de estar ali nesse lugar com reverência e cultivando um respeito que passa de geração a geração.
E, para além disso, o entendimento das relações, da construção do coletivo, de que os bens são de uso comum. Então, dentro dos conceitos que são variados, mas de um modo geral, né, dos povos originários, a gente vê esse respeito aos elementos naturais por serem também de uso comum. Então, não tem nada que é só meu, né? São coisas comunitárias. E esse entendimento do respeito, da reverência, do cuidado, num nível que vai para além do somente material, do uso, do desfruto, do exploratório, ele é o ensinamento mais importante, no meu ver, que os povos originários trazem. Claro, sem romantismo, né? Muitos povos já foram muitíssimo degradados, culturalmente falando também, mas a essência desse cuidado, dessa reverência, da relação com a terra, ela se sustenta. E a gente tem aqui na nossa região, a Mata Atlântica, ela ainda é morada de povos como os Tupinambá, como os Machacali, mais na região norte de Minas Gerais. A gente tem aqui os Pataxó Ranranhan, a gente tem Funiô mais para cima. Então são diversos povos. Mais para o sul, na Mata Atlântica, tem Tupi-Guarani. Então são diversos povos que se expressam e que trazem essa mensagem de cuidado e reverência, e eles são grandes guardiões da biodiversidade, são guardiões do clima, são guardiões das águas e das florestas. Então eles precisam ser respeitados e protegidos. Sim. E o livro, ele conta a história de vida da Pajé Jaçanã. A Pajé, ela é de qual aldeia? A Pajé Jaçanã, ela é da aldeia velha de Arraial da Ajuda, né, onde eu moro. E esse livro não é uma biografia, é um livro bem casual, né? Eu passei um ano ouvindo, eu disse a ela: o que você quer contar? Ela queria escrever um livro, o que você quer contar? E ela foi contando, a cada dia eu fazia algumas perguntas, passei um tempo ouvindo qual foi a trajetória dela, e depois o que eu fiz foi estruturar, organizar um pouco, assim, por temas. Então, os sonhos, a história, a parte dura do Fogo de 51 que ela viveu, e setorizei e tentei transmitir na linguagem dela, o que não é muito fácil, porque é um português diferente, né? Assim, tem línguas que não existem no português, que eu fui aprender aqui, por exemplo, devezar, que é fazer a fruta ficar de vez e não amadurecer. Então, a minha intenção foi preservar o máximo possível da linguagem dela e transmitir aqui de um jeito bem singelo, bem leve, o que ela quis contar. Então, esse livro, Jaçanã, Causos e a Vida de uma Pajé Pataxó, é o que a Jaçanã quis contar. Ai, que bom. É bom a gente conhecer essas vozes, né? Sim. Dos anciãos daqui da nossa região que trazem esse conhecimento. Também dos ecossistemas, da preservação, do meio ambiente para a gente. Ilana, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. Foi muito bom ouvir sobre Mata Atlântica, sobre preservação. Que essa mensagem possa ecoar nessa semana, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e também todas as semanas e todos os dias são dias para a gente pensar, né, em preservação e em conservação ambiental. Eu que agradeço, muito obrigada, em nome da Associação Verdejar da Ajuda, que a gente possa trazer mais consciência a cada indivíduo, cada vez mais. Gratidão. Fiquemos agora com as matérias jornalísticas produzidas pelos estudantes de jornalismo da UFSB, Ricardo Estael e Rafael Nunes, sobre o Parque da Preguiça em Santa Cruz Cabralha e sobre a importância das abelhas sem ferrão para a preservação da biodiversidade. A cidade de Porto Seguro contém em seu território uma das principais reservas de Mata Atlântica do Brasil. Rica em fauna e flora, a reserva é lar para diversas espécies de abelhas sem ferrão. Essas abelhas nativas são as principais polinizadoras da natureza. Embora sejam pouco conhecidas pela maioria da população, elas desempenham um papel crucial para a biodiversidade. Muitas plantas e frutos não existiriam sem a presença das abelhas, pois com a sua polinização, elas são responsáveis pela produção de frutos que alimentam diversas espécies. Um projeto de pesquisa realizado na Universidade Federal do Sul da Bahia identifica essas abelhas e estuda sua relação com a biodiversidade da Mata Atlântica.
A professora e pesquisadora Olivia Duarte, responsável pelo projeto, conversou conosco sobre a sua pesquisa. Abelhas sem ferrão são um grupo dentro de Apide, que é o grupo que reúne todas as abelhas, tanto as abelhas com ferrão quanto as abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas possuem um ferrão atrofiado, por isso que elas têm esse nome. Elas também podem ser chamadas de meliponíneos. E a escolha do projeto, por que pesquisar esse grupo, vem da importância ecológica que essas abelhas têm para o mundo, para os ecossistemas. As abelhas sem ferrão são pouco conhecidas pela população. Muitas vezes podem ser confundidas com moscas, pelo seu tamanho e aparência. Diferente das abelhas da espécie Apis, mais conhecidas popularmente, principalmente por utilizar o ferrão para se defender, as abelhas nativas possuem um ferrão atrofiado e se defendem de outras formas, mordendo, por exemplo. Durante a realização da pesquisa, foram encontradas em torno de 8 espécies nas áreas do campus da universidade. Essas abelhas identificadas fazem parte das espécies comuns de serem encontradas nessa região na Mata Atlântica e representam a diversidade das espécies presentes nos biomas brasileiros. No Brasil, o Brasil é o país onde você tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão no mundo. Elas são um grupo que evoluiu de forma um pouco mais recente, então elas estão distribuídas apenas na região neotropical, que é essa região, essa faixa próxima dos trópicos. A gente tem mais de 400 espécies que ocorrem aqui no Brasil, e isso é bastante, praticamente a diversidade de espécies ela está bem representada aqui no país. Por conta da grande área de Mata Atlântica aqui no sul da Bahia, é muito comum que essas abelhas elas sejam encontradas em quintais. Por conta da grande quantidade de árvore, essas abelhas elas costumam fazer os seus ninhos nesses troncos que existem nos quintais da região. A nossa equipe de reportagem foi até a Aldeia Velha, um território indígena no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, para conversar com Antônia Pataxó, líder indígena que cria abelha sem ferrão em seu quintal. Aqui na nossa região também, ela é um lugar muito forte nessa questão, Em todo campo que você vai tem abelha. E sem contar que a abelha nativa, ela é daqui, ela sempre foi, dos nossos ancestrais. E aí vamos levar para essa linha do ancestral, os nossos povos, eles já tinham esse conhecimento com elas. Eles já usavam muito mel nativo, já usavam muito a questão com cuidado, com respeito com a natureza, nessa área do envolvimento com as abelhas. Essas abelhas possuem um manejo muito simples. Não é necessário o uso de equipamento de segurança para a sua criação. O manejo com a abelha nativa ela é diferente do manejo da abelha com ferrão. A coleta do mel é diferente, a forma de que você vai, da produção também é diferente, porque ela produz pouco mel, ela não produz um mel de larga extensão, que nem a abelha com ferrão. A colheita também é diferente, o formato dela é diferente, a forma de quando ela faz o casulo de produção do mel também é diferente da outra. São parecendo uns copinhos pequenininhos e apesar de ser pequena, mas ela tem também a sua produção também dentro do, como eu posso dizer, na quantidade que ela possa se sustentar, se alimentar. Antônia nos explicou que não extrai o mel produzido pelas abelhas indígenas. Abelha sem ferrão eu não faço isso, porque eu tenho ela como minhas bichinhas aí de estimação. O refúgio ecológico do Bicho Preguiça, ou popularmente conhecido como Parque da Preguiça, está situado no coração de Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. Este parque abrange uma área de 8,5 hectares de Mata Atlântica e aproximadamente 92,5 hectares de manguezal.
Está localizado entre a desembocadura do rio Camurugi, a foz do rio João de Tiba e do litoral norte de Cabralha. Fundado em 1991, o Parque da Preguiça foi criado com o objetivo de preservar a biodiversidade e oferecer um espaço de lazer e educação ambiental para a comunidade. Em setembro de 2023, 34 anos após sua fundação, foi sancionada a lei que oficializa e reconhece o Parque da Preguiça como parque municipal, com grande importância turística e ambiental para a região. Conversamos com Ricardo Montagna, diretor da Associação Cultural Arte e Ecologia ASCAI, que nos explicou a origem do nome Parque da Preguiça. O parque começou em 1991, quando foi criada a associação, por causa da quantidade de bichos preguiça que andavam espalhados na cidade. As crianças andavam com bichos preguiça na rua, os hotéis tinham bichos preguiça acorrentados para exibir para os turistas. E aí a gente consultou com o IBAMA o que nós podíamos fazer. E o IBAMA simplesmente falou: vocês são cidadãos, se vocês gostam dos bichos preguiça, salvem os bichos. Aí não basta outra coisa, a gente salvando todo bicho preguiça. O Parque da Preguiça oferece várias atrações que destacam a beleza natural e a biodiversidade da região, tais como trilhas ecológicas, observação de animais, projetos de conservação e educação ambiental, além de áreas de lazer em meio à Mata Atlântica. O parque envolve ainda uma vista panorâmica do mirante Ai Que Lindo, nome dado por moradores da comunidade. Daqui podemos observar uma bela paisagem da Baía do Rio João de Tiba. Apesar do avanço com a oficialização, o Parque da Preguiça ainda enfrenta grandes desafios. A falta de infraestrutura básica compromete tanto a gestão quanto a conservação do local. É o que diz a bióloga do parque, Marlene Benedita Ribeiro. A importância desse parque, né, um parque municipal para a comunidade de Santa Cruz Cabralha, porque aqui a gente vê a transição exatamente entre a Mata Atlântica e o mangue, né? Então a gente vê esse encontro da vida marinha com a vida terrestre, certo? Então é muito importante essa preservação. Então o Parque Municipal da Preguiça, ele tem esse conceito de deixar isso aqui o que totalmente preservado, entendeu? Então esse mangue com essa mata ciliar, ele tem exatamente isso, de preservar tantas espécies aquáticas ali que dependem da vida marinha, quanto já a população, que é uma população de transição. Então ele tem esse equilíbrio. Marlene destaca a constante ameaça à fauna local devido à ação de caçadores e armadilhas ilegais, um problema que compromete a segurança do parque e dos animais que ali vivem. Nós encontramos o que? Armadilhas. Então esse é um grande impacto que está ocorrendo ali. Então a gente observa que é a presença de caçadores. Algumas vezes também nós já descobrimos o que? Derrubada de mata. Então essa derrubada de mata, de vegetação, ela acaba afetando todo o ecossistema, certo? Então tanto a derrubada quanto as armadilhas que a gente encontra ali, então isso está causando um impacto negativo na biodiversidade do Parque da Preguiça. Com o reconhecimento da importância do parque, houve um impulso na proteção da biodiversidade local, especialmente do bicho preguiça, símbolo da fauna da região. A próxima etapa é o desenvolvimento do plano de manejo para assegurar a potencialidade ecológica do parque. No entanto, para avançar com essa etapa, tentamos contato com o secretário de Meio Ambiente de Santa Cruz Cabralha, Fernando Ricaldi, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria. Todos trabalhamos para salvar os bichos, para preservar o local, porque a gente considera o coração de Cabralha esse parque. Se esse parque funciona, vai funcionar Cabralha. Se esse parque não funcionar, o turismo vai ser prejudicado. E o FSB na TV de hoje termina por aqui. Agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima semana para mais arte, ciência e cultura do sul da Bahia.
Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até semana que vem.